A paz do Senhor Jesus, irmãos, saúdo a todos com a paz de Jesus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Douglas da igreja Ágape de Cristo. Nós temos o pastor presidente aí, pastor José Luiz, que Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos prosseguir aqui no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Lembrando que a gente está estudando o livro de Efésios, ok? E nós temos batido aí diversos capítulos aí do livro de Efésios e hoje estamos no capítulo 4. Nós vamos até a metade do capítulo e na sequência, na outra Escola Bíblica Dominical, a gente continua assim desenvolvendo o capítulo aí 4 da Escola Bíblica Dominical. Então hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 16 para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e é um tema vasto. Com certeza essa aula aí, a gente tem feito aulas em torno de 20 minutos, para não ficar muito, para não cansar muito os irmãos, mas acredito que talvez hoje a gente tenha que se estender mais um pouquinho, porque é um assunto muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo no dia de hoje, tá bom? Então fique ligado, venha conosco em nome de Jesus, para que você seja abençoado. Vamos orar primeiramente e aí a gente continua a Escola Bíblica Dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos abençoa, nos dá entendimento, Senhor, aleluia, abra a nossa mente, Senhor. A tua palavra diz que a tua palavra dá luz e entendimento aos simples, então queremos esse entendimento, esse intelecto, Senhor, porque estamos aqui meditando na tua palavra. Abra-nos, Senhor, aleluia, a tua revelação, Senhor, para que possamos ser abençoados, aleluia, e que possamos, de posse da revelação dessa palavra, praticar, Senhor, esta palavra, Senhor. Porque se colocarmos em prática, Senhor, queremos, Senhor, que coisas maravilhosas e extraordinárias vão acontecer em nossas vidas, Senhor. Porque o verdadeiro crente, Senhor, o verdadeiro evangelho, Senhor, é aquele que nós colocamos em prática, Senhor, a palavra, Senhor, que nós recebemos de Ti, Senhor. Então queremos praticar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui no versículo 1, vamos ler alguns versículos e assim a gente vai desenvolvendo o tema em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? O título já é abençoado, a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Os 3 primeiros versículos, primeira coisa, o apóstolo Paulo, ele lembra que ele está em prisão, Nós lembramos aqui, logo no início aqui da aula, que o apóstolo Paulo, ele na sua 3ª viagem missionária, ele fica 3 anos aproximadamente na cidade de Éfeso, e aí ele consolida a igreja, dos Efésios, e aí ele escreve, já na prisão em Roma, ele já escreve essa carta aos Efésios. E aí ele coloca ele fala assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, e o interessante é que ele faz isso, ele coloca: eu sou prisioneiro no Senhor, não sou prisioneiro do homem, não é o fato de eu estar na cadeia aqui que me faz ser preso, eu sou prisioneiro em Cristo, porque eu amo a Ele, estou junto dele, estou colado com Ele. Nós fizemos uma live ontem, com o tema Conectados com a Palavra, ou seja, Paulo está conectado com Ele, então ele se sente prisioneiro de Cristo nesse sentido. Ele não se sente prisioneiro porque o homem colocou ele na prisão, mas ele se sente prisioneiro no sentido de estar próximo de Cristo e servir a Cristo com toda a alegria, com toda a felicidade. Então é uma prisão abençoada, vamos dizer assim, estar preso a Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca assim: suplico que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Ou seja, o chamado que Deus te colocou, aquilo que Deus pediu para que você fizesse, aquilo que Deus quer que você faça, para que você seja digno naquilo que Deus te colocou. Ou seja, existe toda uma postura naquele que tem um chamado de Cristo, existe toda uma postura naquele que é chamado por Deus, e tem algumas características que ele discorre no versículo 2 e 3 a respeito daquele que tem um chamado de Deus para a sua vida. Ah, mas pastor, quem tem o chamado de Deus? O senhor é pastor, é o senhor que tem chamado de Deus? Eu tenho meu chamado de Deus, mas cada um de nós que servimos a Deus temos o nosso chamado de Deus. Precisamos pedir uma direção de Deus particular, para quê?
para que nós tenhamos um chamado, desenvolvido um chamado de Deus nas nossas vidas. Se você ainda não tem a percepção do teu chamado de Deus, ore a Deus, busque a Deus, tá certo? Consagre a sua vida a Deus para que Deus te dê uma direção daquilo que você tem que fazer para Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente diz que tem aquele chamado geral, que é o chamado bíblico, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? E estes sinais seguirão aqueles que creem, né? Então tudo isso é para todo mundo, tá certo? Mas tem aquela coisa específica que é para cada um de nós. Então nós temos que ter a certeza desse nosso chamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que você possa buscar a Deus e ter a certeza do teu chamado. Aleluia. Deus não chama ninguém, aleluia, para ficar sentado em banco, né? Algumas igrejas têm um banco de madeira, né? O pessoal diz assim, não, você não foi chamado para ser prego, né? Para ficar, né? Sentado em banco, né? A nossa é de plástico, né? Mas então Deus não te chamou para ficar, né, grudado ali no plástico ali, né? Mas Deus te chamou para você desenvolver o chamado dele, desenvolver aquilo que Deus te chamou, né? Para que você faça algo poderoso para Jesus. Lembrando que Deus nunca tem coisas pequenas para a gente, né? A Bíblia, na parábola da semeadura, ela fala o seguinte, olha só que interessante, né? A boa semente, ela é regada, ela cai em solo fértil e uma semente, né, desenvolve para 100 pessoas, outra para 60, outras para 30, ou seja, no mínimo é de 1 para 30, no mínimo você tem condições de 30 aí para frente, em nome de Jesus. Tá certo? Abençoar pelo menos 30 pessoas. Já pensou? Se cada um da igreja abençoasse 30 pessoas em nome de Jesus, como a gente estaria, né? Como a igreja estaria, como a gente estaria bem cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, como a igreja estaria lotada, irmãos. Então que a gente possa exercer assim esse chamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele continua dizendo, aquele das características, no versículo 2, com humildade, tá certo? Aleluia. Deus não me chamou para ser pastor, para eu ser soberbo, para eu ser arrogante, para eu pisar em pessoas, tá certo? Mas para eu servir pessoas. Então, vamos ser humilde, vamos ser aquela pessoa mansa, vamos ser aquela pessoa serva do Senhor. Com mansidão, humildade e mansidão, tá certo? Não é uma pessoa iracunda, não é uma pessoa que se irrita fácil, não é uma pessoa que qualquer coisa já trata a pessoa com impaciência, tá certo? Com estupidez, né? Mas é para aquela ser pessoa mansa. Aí, olha a terceira característica de quem tem um chamado, a orientação que ele faz, né? Com paciência, tá certo? Então seja paciente, irmãos, porque isso aí é interessante. A paciência é um principal fundamento, né? Eu já vi algumas postagens em Facebook, Instagram, até em grupos de WhatsApp, que tem uma foto assim que a pessoa, né, tem um dedinho machucado e fala, pastor, estou toda machucada aqui, o dedinho machucado, e a foto atrás o pastor cheio de facada nas costas, né? E essa paciência que a gente tem que ter, né, no sentido de que, né, por mais que a gente tenha problemas bem maiores, situações bem maiores, a gente tem que ter paciência para tratar as pessoas com seus problemas, que muitas das vezes são simples, né, mas que realmente precisam de uma atenção especial. Então, ter paciência, né, pessoas, né, muitas vezes vão falar coisas erradas, vão, sem querer ou querendo, não sei, vão ofender, né, nos ofender, mas independente disso, a gente tem que ter paciência com ela, tratar com ela, trabalhar com ela, né, para que ela possa ser recuperada. Aqui ele diz aqui, olha só que interessante, suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, suportar em amor. Te fez o mal, continue amando, tá certo? Te caluniou, continue amando. Falou mal de você, continue amando. Continue tratando bem, com respeito, com alegria, tá certo? Para quê? Para que você mantenha, né, a igreja firme, a igreja, aleluia, abençoada em nome de Jesus. Olha só que ele fala aqui, suporte em amor, porque tem uma consequência, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a unidade do Espírito, ou seja, a igreja toda no mesmo Espírito, no mesmo propósito,
né, e mantendo no vínculo da paz, ou seja, a igreja tem que estar em paz, nós temos que estar firmes, temos que estar consolidados, temos que estar unidos. Então, né, ter humildade, ter mansidão, ter paciência, né, suportar as pessoas em amor, faz parte. Essa é a principal dica para a gente manter uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja firme, uma igreja sem divisão, sem dissensão, sem contenda, sem intriga. Porque se a gente mantém essas pessoas unidas, firmes, se você é humilde, se você é manso, se você é paciente, se você trata em amor, por mais que ela faça alguma coisa, ela não vai ter motivo para criar discussão, para criar contenda, para criar intriga, né? Então é importante que a gente tenha essas características no nosso chamado, tá certo? Se você tem o teu chamado, se você está desenvolvendo o teu chamado, tá certo? Tem essas características que são fundamentais para manter a igreja unida, manter a igreja coesa, amém? Aí ele continua aqui no versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então ele continua aqui no versículo 4, 5 e 6, ele fala coisas interessantíssimas, né? É o que a gente fala da união, é um só corpo, a igreja é um só corpo, é um só Espírito, né? Da mesma forma que é a esperança para a qual foste chamado, tá certo? A esperança da vinda de Jesus, da vida eterna, tá certo? Do arrebatamento da igreja, é uma só esperança. A gente continua esperando, aleluia, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É uma só esperança que nós temos em nome de Jesus. Temos que ser coesos nisso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala que estamos reconhecendo em nome do Senhor Jesus Cristo o batismo. E o batismo aqui, aleluia, é interessante, né, que ele fala aqui do batismo, exatamente esse batismo é um batismo na água, que é o batismo onde nós reconhecemos, né, aleluia, reconhecemos publicamente. Então, entenda o seguinte, que quando Paulo escreve essa carta, né, as palavras em público, as atividades em público tinham um poder muito grande, tá certo? Então, só para você ver na lei, né, de Moisés, o que acontecia? Quando a pessoa queria o reconhecimento de algo, ela ia na praça pública, sentava, ficava aqui alguns anciões na praça pública e ele pedia, né? Foi assim que Boaz, ele casa com Ruth, né? Ele vai até na praça pública e fala assim, olha, existe o fulano que é remidor de Ruth, tá certo? Então ele é remidor de Ruth. Então, se ele não quiser, eu faço a remissão dela e caso com ela. Ele foi em praça pública e falou, e foi reconhecido isso em praça pública. Então o batismo é um sinal de reconhecimento em praça pública. Hoje ele não tem muito essa característica desse reconhecimento para todo mundo ver, mas quando na época, né, aqui na época em que foi escrito esse livro aqui, tá certo? Em 50 depois de Cristo, isso daqui era muito forte, ou seja, você colocava esse reconhecimento em praça pública, tá certo? E todo mundo a partir dali sabia que você era cristão, que você era servo do Senhor, né? Então esse batismo aqui, ele tinha uma força muito grande em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, um só Senhor, tá certo? Uma só fé, tá certo? A fé em Cristo, a fé que Cristo voltará, a fé que Cristo vai levar a sua igreja para todo sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê dessa forma? Então glorifique e exalte ao nome do Senhor aí onde você está. Aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, levar a sua igreja. Aleluia, e um só batismo em nome de Jesus. Um só Deus Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é só Deus, aleluia, só um Deus Pai de todos nós, né, que é sobre todos nós, que por meio de nós, né, todos, e que em todos nós, ou seja, o Pai, ele está por meio do Espírito Santo dentro de nós, no meio de nós, né, e ele é por todos nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Vamos prosseguir aqui.
E a nossa aula hoje vai ser um pouco mais extensa, como eu falei. Nós temos coisas abençoadas aqui para falar, né? Então, estamos no versículo 6, já temos aí quase 15 minutos e vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Amém? Então, aqui ele prossegue dizendo o seguinte, aqui, a partir do versículo 7 até o 10, né? Cada um, né, recebeu a graça de Deus, recebeu uma medida, tá certo? Né, um dom para que fosse desenvolvido, né? Isso foi repartido por Cristo. É por isso que é um corpo, né? O corpo, cada um é uma parte do corpo, né? Um é o dedo mindinho, outro é o indicador, tá certo? Outro é o dedo do pé, tá certo? Outro é o joelho. Ou seja, cada um, né, foi repartido para cada um tem uma função diferente na igreja, cada um tem uma característica, cada um tem um chamado diferente na igreja para que a gente possa exercitar esse chamado, né? E aqui ele fala aqui de Jesus Cristo, né? E cada um de nós foi concebida, né? Por isso ele foi declarado quando ele subia em triunfo às alturas, levando cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens, né? Ou seja, ele levou cativo, né, muitos prisioneiros, em outras versões, levou cativos, né, aqueles que estavam em cativeiro, né? Ou seja, ele levou essas pessoas. E aqui no versículo 11, 9 e 10, ele explica isso, né? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, Jesus Cristo veio, ele desceu à terra, saiu lá, né, do terceiro céu, desceu à terra, né, e depois que ele habitou na terra, ele foi no mais profundo, porque, né, Jesus Cristo ele foi enterrado, ele morreu, ou seja, ele desceu às mais profundas, lugares mais baixos ali, né, que é a sepultura, né? Ele foi, e quando ele volta em triunfo, ele volta subindo em glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Ou seja, quando ele volta ressurreto e volta com um plano de salvação todo fechado, completo. Quando ele morre, ele diz, Pai, está consumado. Então, quando ele retorna em glória com tudo preenchido, né? Com tudo feito, com tudo cumprido. Toda a missão dele foi plenamente cumprida. Aleluia. Ele dá essa certeza que da mesma forma que ele subiu, ele vai vir para buscar a sua igreja. Amém? Então ele leva cativo o cativeiro aqui, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que bênção essa parte da palavra. E aqui no versículo 11, nós vamos nos prender mais um pouco, que é muito interessante, é que ele fala da distribuição da graça, né? Ele fala que a cada um ele deu um chamado, tá certo? E aqui ele especifica aqui um pouco a respeito de dons, né? O que nós chamamos, né, na teologia de dons ministeriais. Assim ele designou alguns para apóstolos, profetas, tá certo? Evangelistas, pastores e mestres, ok? Então são 5 os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando nós falamos aqui desses dons ministeriais, são dons que foram dados a pessoas para que a igreja ela funcione em sua plenitude, seja abençoada, né? Ela cresça, tá certo, de forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 12 ele explica, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, ele dá um propósito
para essas coisas. Entenda o seguinte, que os chamados ministeriais aqui, eles têm um propósito, né? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, é para a edificação da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja possa crescer, tá certo, em plenitude até chegar a uma estatura de plenitude de Cristo. Amém? Então esse é o propósito dos dons ministeriais. Então vamos falar aqui dos dons ministeriais. Eu vou usar a mão aqui para ficar fácil, para que você possa realmente lembrar dos dons ministeriais. São 5 dons ministeriais, tá ok? Então, o primeiro dom ministerial que ele fala é o apóstolo. O apóstolo, ele é um dom ministerial muito completo, é o dom mais completo, que é o dom que geralmente a pessoa que tem um dom ministerial apostólico, ele é aquele que vai à frente, que abre igrejas, que constrói uma igreja abençoada, né? Ou seja, é aquele que direciona, que governa, vamos dizer assim, né? Grandes ministérios, vários pastores, ou seja, ele tem uma função de coordenação muito grande. E o apóstolo, para que ele abra um ministério, para que ele coordene, para que ele faça todas essas atividades, ele precisa, né, dos 5 dons ministeriais. Então, por isso que o apóstolo, ele é o único que ele consegue tocar em todos os dons ministeriais. Está vendo aqui? Ó? Ele toca em todos os outros dons ministeriais. Então, o apóstolo, ele em situações ali, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, tá certo? Ele é mestre. Então o apóstolo ele tem essa característica, né, de abertura de ministérios, de fazer uma obra, né, grande em nome do Senhor Jesus Cristo. Não que você receba esse cargo. Alguns ministérios não. Tem alguns ministérios que usam o nome, o apóstolo fulano, apóstolo ciclano, mas você pode ser pastor e ter o dom apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu particularmente identifico muito esse dom ministerial de apóstolo no nosso pastor José Luiz, que tem essa característica aí de abrir ministério, e abrir atividades e ir para frente. Então, né, o apóstolo ele tem uma característica muito grande. Isso confesso agora aqui que me chamou a atenção para estar na igreja Ágape de Cristo. Então, se você está sem ministério, está ouvindo essa live aí, visite lá aqui na rua, na Avenida Rodolfo Schermon, 1401, tá certo? No bairro da Marambaia, né? Estamos ali em Belém do Pará, estamos ali na igreja Ágape de Cristo, em nome de Jesus, né? Que é a firmeza doutrinária, né? Então, uma das características que me chamou a atenção, né, no nosso pastor é a firmeza doutrinária que ele tem, tá certo? Uma pessoa muito firme, muito correta ali nas suas atitudes, e isso é muito bom para que o nome do Senhor seja glorificado. E isso, o apóstolo, a característica do dom apostólico, ele traz isso, né? Você vê que Paulo ele está o tempo todo falando sobre doutrina, o tempo todo escrevendo cartas, o tempo todo dando direção para as diversas igrejas ao qual ele abriu, ao qual ele fez parte, ao qual ele estava presente ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A firmeza doutrinária, ela é muito importante para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, o primeiro dom é o dom apostólico. Então, ele está sempre, né, tocando aí nos diversos outros dons, né? Então, ele está ali abrindo a igreja, ele precisa ser mestre, ele precisa ser pastor, ele precisa ser evangelista, ele precisa ser profeta. Então, ele está sempre se utilizando aí dos diversos dons, né? É o único dedo que toca em todos os outros dedos, né? A gente não consegue tocar em outros dedos com esses outros dedos aqui, né? Só o apóstolo, que é o que consegue permear, aleluia, em todos os outros ministérios, em nome de Jesus. Nós temos aqui o segundo, que é o profeta, né? O segundo dedo aqui é o dedo do dom ministerial do profeta. Esse dom ministerial é um dom é o dom mais polêmico, assim vamos dizer, né? Que é o dom onde, né, pessoas muitas das vezes desvirtuaram esse dom, né, da profecia, de ser um profeta, e muitas vezes profetizaram da carne, profetizaram errado, né, fizeram coisas assim que atrapalhou a vida de muitas pessoas. Então, existe geralmente uma ressalva muito grande a esse dom ministerial, né? Nós temos que ter muito cuidado com ele, porque se a gente não for guiado pelo Espírito realmente,
né, a gente acaba direcionando pessoas e vidas aí para coisas erradas. E alguns ministérios, igrejas têm se perdido nisso, né? Tem dado mais importância aí ao dom do profeta do que ao próprio dom ministerial, né? Ao própria palavra de Deus. Então tem gente que abriu mão da palavra de Deus para se basear, né, por profecias. Então tome cuidado com isso, tá certo? Seja uma pessoa guiada pelo Espírito. O dom ele existe, ele ainda é manifesto, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é dom, né? Está aqui na palavra de Deus, e com certeza aquele que o usa com direção correta de Deus, com direção certa, é abençoado. Lembrando que aquele que busca a presença de Deus, que está sempre lendo, meditando, orando, né? Esse vai estar sempre sendo guiado aí em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito de Deus, né? Para fazer as coisas corretas e certas em nome de Jesus. Então praticamente essas pessoas ali, né, têm essa direção e pouco ali recebem profecias, né, porque estão sempre ali em conexão com a palavra, em conexão com o Espírito de Deus em suas vidas. Amém? Nós temos aqui o terceiro dom. O terceiro dom aqui é o evangelista. Você vê que o evangelista é o dedo maior, tá certo? Por que ele é o dedo maior? Ele é o dedo que vai para fora da igreja. Ele é o dedo que alcança outras pessoas, tá certo? Ou seja, é aquela pessoa que vai para fora, que prega em ruas, que prega em becos, que prega em lugares onde as pessoas muitas vezes não chegam, né? Que prega para prostitutas, que prega em hospitais, que evangeliza. Ou seja, aquele dedo que ele está mais fora da igreja, ou seja, é aquele dedo que prega para outras pessoas aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é o dom que a igreja precisa. A igreja precisa de evangelista, precisa de pessoas que preguem fora, para que tragam para a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ter essa alegria de estar com todos aqui na igreja, abençoados em nome de Jesus Cristo. Então, o evangelista é aquele que prega para fora, né? O maior dedo aqui é aquele que prega para fora da igreja em nome de Jesus, tá certo? Então, a igreja precisa de evangelistas aqui. A gente reconhece aí, né, o missionário Raimundo, né, tem um chamado muito abençoado. Ele está sempre pregando aí, sempre fazendo cultos, né, ao ar livre, sempre fez isso na vida dele, sempre gostou. Então a gente percebe esse chamado aí, muito abençoado na vida dele. E a igreja precisa de todos esses dons para que a gente seja completa, né, e coesa em nome de Jesus Cristo, né? Nós temos aí aqui o quarto chamado, que é o chamado pastoral, tá certo? O pastor é aquele que tem compromisso com a igreja, tá certo? É aquela pessoa que é compromissada com a igreja, aquela pessoa que está trabalhando na igreja, que está, aleluia, que está cuidando dos irmãos, que está cuidando daqueles que estão na igreja, que está na fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é aquele compromissado ali com a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. É aquela pessoa que é, aleluia, que está ali sempre junto, sempre nas atividades todas da igreja, no ministério, ajudando, contribuindo, né, ouvindo os irmãos, está cuidando do rebanho que o Senhor colocou ali para ele cuidar, está ajudando ali na obra em nome de Jesus. Então o pastor é aquele que é compromissado, não é à toa que é o dedo aqui da aliança, em nome de Jesus Cristo, aquele que tem compromisso com a igreja. E por último é o dom de mestre, né? Que é o dom que é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, que lê, que estuda, que medita, e que recebe revelações profundas, né, da palavra de Deus. É aquela pessoa que, né, é esse dedinho aqui pequeno, sabe aquele que alcança, né, que limpa onde ninguém pode limpar, aquele que vai lá no profundo ali, vai alcançar lá né, onde ninguém consegue alcançar, que ele consegue ver coisas na palavra que as pessoas leem e não enxergam, né, que pastores não enxergam, que evangelistas não enxergam, mas ele consegue, né, a revelação de Deus naquilo mais profundo da palavra. Então ele é aquela pessoa abençoada ali que vai lá dentro lá e limpa aquilo que está sujo ali com a palavra, que traz aquele entendimento, aquele esclarecimento em nome de Jesus. Então os 5 dons ministeriais aí são importantes para a igreja. Eu particularmente eu acredito que, né, eu tenho essa característica, né, dos dois colados aqui, né, o pastor e o mestre, né? Então acredito que a gente desenvolva esse chamado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo e eu me alegro com isso e busco servir a Deus, né, com esses chamados ali que a gente tem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Dando prosseguimento aqui, versículo 14, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, ventos de doutrina, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Ou seja, essas questões têm esse objetivo de, quando você tem um evangelista que prega para fora, um mestre que vai lá e no detalhe da doutrina, que limpa, um pastor que cuida, que tem compromisso com a igreja, tá certo? Aleluia, um profeta inspirado na palavra de Deus, dizendo a verdade. Outra coisa que sobre o profeta, irmão, profecia, ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se alguém profetizou e está discordando com a palavra de Deus, pode desconsiderar, tá ok? Então a palavra de Deus, ele tem que estar na linha da palavra de Deus. Saiu da palavra de Deus, não é profecia de Deus, tá bom? Só abrindo esse parênteses aqui e fechando já rapidamente, tá certo? O apóstolo ali, abrindo igrejas, fundando ministério, crescendo a obra do Senhor, tendo uma firmeza doutrinária boa, forte ali, que a igreja consiga permanecer firme em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui tem esse objetivo, tá certo? De não permitir que a igreja fique em qualquer vento de doutrina. Então, é aquele negócio, a firmeza do apóstolo, a firmeza do mestre ali, o conhecimento da verdade, da Bíblia, é importante, o cuidado do pastor para não permitir que o rebanho saia, que vá para fora, que coma coisas que não agradam a Deus, como coisas ruins, porcarias ali, para que não se alimente de coisas erradas. Então isso é importante aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que esses dons, eles são importantes para a gente estar firme aqui na presença de Deus, em nome de Jesus. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, que é a cabeça, Cristo, Cristo é a cabeça do corpo, em nome de Jesus. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte examina a sua função. Ou seja, longe disso, longe de todo vento de doutrina, de tudo aquilo que turba a igreja, nós, longe disso, nós seguimos com a verdade em Cristo, que é o cabeça da igreja, vamos crescendo com Cristo, um corpo bem firme, bem ajustado, unido, com tudo, para quê? Para que a gente cresça na medida em que cada parte realiza a sua função. Então cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem o propósito de Deus. Então vamos trabalhar unidos, cada um na sua parte ali, para a gente desenvolver a igreja e ficarmos firmes na presença do Senhor. Amém? Então vamos encerrar aqui por hoje, tá certo? Em nome de Jesus. Eu creio que a aula foi um pouco mais extensa aqui, já vão chegar a 33 minutos aí de aula. Geralmente eu faço 20. Mas que você seja abençoado com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio que Deus vai estar nos abençoando poderosamente e que possamos aprender mais e mais na palavra de Deus. Amém? Oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, graças te damos porque estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua palavra, buscando a Tua presença em nome de Jesus, Nos abençoa, nos dê entendimento, Senhor, dessa palavra, daquilo que nos foi estudado, ensinado, Senhor, que a gente possa estar firme na presença do Senhor, nas promessas do Senhor, Senhor, que o Teu nome seja glorificado grandemente em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que possamos ser instrumento, que possamos manifestar os dons ministeriais para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para estarmos firmes no cabeça que é Cristo, para seguirmos as orientações divinas do Espírito Santo, para que a gente possa ser uma igreja firme, consolidada e cada vez ganharmos mais almas para o Teu reino, saqueando assim o inferno, Deus. Muito obrigado por cada pessoa, Senhor, manifesta o dom dela, Senhor, aquele que ainda não reconheceu o seu chamado. Senhor, aleluia, entenda que ela precisa ser paciente, que ela precisa ser humilde, aleluia, que ela precisa ter as características, Senhor, que ela precisa suportar as pessoas em amor, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que a igreja esteja unida, firme, forte e coesa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, aleluia, que possamos, leva-nos em paz e segurança, Senhor, aleluia, Senhor, que possamos estar firmes
para o culto de hoje, Senhor, para a próxima escola bíblica dominical. Se conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria só de deixar um aviso. Minha esposa, irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor, trabalha ali na liderança, ali junto com a liderança, né, com a irmã Maria, que é líder ali do Ministério Infantil, tem feito um trabalho muito abençoado em nome de Jesus, várias práticas, várias atividades aqui para crianças. Ela tem colocado no YouTube, tá certo? Para que você não precise estar baixando no teu celular, daqui a pouco você vai ter que jogar fora aquela mensagem, então, porque o celular fica muito cheio, muito carregado. Então você pode consultar ali no YouTube ou então no Facebook dela mesmo, né? Viviane Araújo, tá certo? O Facebook, que é o Facebook dela. Você pode adicione ela em nome de Jesus, ela vai te aceitar. E aí você vai fazer parte ali das atividades com criança. Você que tem criança, tem filhos, não permita que essa quarentena ali ela seja algo que te afaste mais ainda do teu filho. Mas chame ele para brincar, chame ele para fazer as coisas, né? E tem muitas atividades ali que são de Deus realmente, para que você seja glorificado aqui. A gente está preparando uma aqui muito bacana, né? O próximo vídeo aqui da tia Vivi, né? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então, no YouTube você coloca tia Vivi e Elisa, tá bom? Tia Vivi e Elisa, tá certo? Elisa é o nome da minha filha. Então ela sempre faz as atividades junto com a minha filha. Minha filha tem 3 anos de idade, nossa filha tem 3 anos de idade. E é bom para que você veja que é uma atividade que não é para você fazer sozinho, tá certo? É exatamente para você trabalhar com a criança, tá bom? Então vá lá no YouTube, Vivi e Elisa, tá certo? E aí você coloca isso aí, vai aparecer vários vídeos já, ela já postou uns 5 vídeos ali. Então participe, faça com seu filho em nome de Jesus, dê a sua curtida lá no vídeo, ela lançou no YouTube ontem, então curta, tá certo? E siga ali, tem um item lá, inscrever-se, né? Você clica ali, você fica inscrito ali, que você vai receber outros vídeos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, fique com Deus, amém, a paz do Senhor Jesus.